Shalom, irmãos, a paz do Senhor. Shalom, paz. paz, Só a mãozinha aleluia. aí da Sandra. Nós queremos, em nome de Jesus, agradecer agora porque vocês estão assistindo esse vídeo. E nós trouxemos hoje um convidado muito especial para a página do Ministério Águas Vivas. Amém. O nosso amado ministro de Deus, servo de Deus vivo, Aleluia. Rosário Bastos, Glória a que Deus. é o meu marido. Então, assim, Aleluia. entendeu? É o meu líder, Sou eu, meu marido. Nosso líder. É nosso líder aqui, maridão. Aleluia. E hoje ele veio trazer ministrar uma palavra sobre família. Amém. Glória Então, a Deus. assim, nós vamos estar orando agora, em nome de Jesus. Mas eu creio que vocês vão receber instruções maravilhosas Amém. da parte de Deus, através da Vamos vida do todos, varão. né? Vamos orar, vamos orar? Amém. Amém. Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos Deus. por esse Glória tempo, a Senhor Deus, Deus, nós te Pai. agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, de poder Amém, pregar, ministrar Senhor. a Tua palavra. Amém. Senhor Deus, em Deus, nome quão de Jesus, que o Senhor maravilhoso esteja é, usando o Senhor. Teu servo, Senhor Deus, Em com nome de toda a autoridade, Aleluia. todo o poder, Glória a todo o Deus, Pai. fogo, Senhor Deus, seja liberado em Sim, nome de Deus, Jesus em sobre a nome de vida Jesus. dele. Nossa. Papai, que ele venha Aleluia. falar tudo aquilo que provém do Teu coração, Amém, tudo aquilo Deus. que provém, Senhor Deus, dos Teus tesouros, Senhor Deus, em Amém, nome de Deus. Jesus. Que o Senhor Aleluia. possa estar revelando a ele, papai, que os olhos, Senhor Deus, o entendimento dele sejam iluminados pelo pleno conhecimento da palavra. Amém, Papai, que ele venha Senhor. estar ministrando essa palavra com toda a ousadia, Aleluia. toda a intrepidez, ó Pai, Amém. para que vidas sejam salvas, alicerçadas, exortadas, para, ó Deus, que casamentos, lares sejam restaurados, Em nome papai, de Jesus, para que, ó Deus, Pai. para que haja, Senhor Deus, uma nuvem de glória sobre cada lar, Senhor Deus, em o nome de Jesus, que a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia estejam sobre ele. Papai, nós Aleluia, abençoamos Pai. também todas as pessoas que irão ver, Senhor Deus, esse Amém. vídeo. Em o nome de Jesus, ó Deus, que a palavra, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, ministrando cura, libertação, Em nome de restauração, Jesus. Aleluia. para a glória que há no Teu nome, ó Amém, Pai, em o Deus. nome de Jesus, Senhor, amém. Amém. Então, irmãos, eu vou deixá-los aqui com o servo do Deus vivo, com o Rosário, nosso Sim, líder Rosário. sim. Shalom, fiquem na paz. Sim. Até a próxima. Aleluia. Depois é só, né? Aleluia. Aleluia. Glórias a Concluído, Deus. né? Está Depois é concluído. só Glórias a Deus. Aleluia. Fica com a paz, irmão A Rosário. paz, irmã, a paz. A paz do Senhor, irmãos. Muito obrigado por essa oportunidade que as varoas aqui deram essa oportunidade pra gente estar ministrando essa palavra, né? Através do nosso Senhor, para que possamos compartilhar aquilo que vem da parte dele, né? Aquilo que ele tem falado no nosso coração sobre a questão familiar, sobre os princípios, né, que nós temos que viver da parte de Deus e que muitas vezes nós não nos envolvemos com os princípios bíblicos e aí nós temos consequências muitas vezes desastrosas das nossas famílias, não colhemos os frutos, né, que deveríamos colher da parte de Deus, os frutos que deveríamos colher, né, muitas vezes eles não vêm porque muitas vezes nós somos negligentes com a nossa família, muitas vezes nós não atentamos para aquelas coisas que realmente não tenhamos uma vida familiar plena em Deus, porque a família é um projeto de Deus, é um projeto que nasceu de Deus, é um projeto que vem para nos dar, Senhor, um entendimento maior vamos dizer, da malha social, né, da sociedade, mas ela parte de um núcleo pequeno que é a família, mas essa família precisa de uma estrutura, ela precisa realmente vamos dizer, de apetrechos que vão realmente costurar o que é uma família, o que é realmente esse plano divino, como todo mundo sabe que é um plano divino, que é plano de Deus, família é um projeto de Deus, mas ninguém explica, é o plano de Deus como que é essa estrutura, né? Então nós vimos lá, né? Nós soubemos a história do começo, do início, Deus formou o homem, né? Formou o homem do barro, e do homem ele formou a mulher, que vem a ser ali o complemento do homem, dali onde começou a formação da família,
né? A família tem muitas, vamos dizer, tem muitos viés, né? Mas tem um entendimento primário, tem um pilar, tem um fundamento. E é nesse fundamento que nós vamos focar nessa palavra que o Senhor nos deu. Então, vamos pegar lá 1 Timóteo, versículo 5, 1 Timóteo 5, versículo 8, que diz o seguinte: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Ou seja, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Ou seja, cuidar dos nossos parentes, da nossa casa, quando a gente cuida, nós estamos exatamente agindo em fé. E quando a gente não faz isso, nós já estamos negando a fé, ou seja, não temos fé. Como a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não fizemos nada. Quer dizer, é pior do que um descrente, um pai que é negligente, uma mãe que não cuida dos filhos, quer dizer, uma família, a formação da sua família e seus componentes, né? A família começa ali com o pai, com a mãe, naquela questão do conhecimento, do namoro, e esse conhecimento, esse namoro vai adiante até que se forma ali um casal, o casamento, até que venham os filhos. Essa é a base familiar, um homem, uma mulher que se conhecem, se enamoram e juntos vão ali costurar entre as famílias, né, os parentes, e aí está formado aquele pequeno núcleo da onde vai começar aquela formação da família, da onde nascerão os frutos, né, daquela família, e essa é a base familiar de uma família. Mas a família, né, presta bem atenção, ela tem um pilar, ela tem um fundamento principal. A família começa com o pai. É muito difícil uma mulher praticamente ela ir, né, ter com um rapaz para ir namorar esse rapaz, para querer estar com esse rapaz. No geral, nós os homens, né, na época da juventude, é que vamos atrás das mocinhas para namorar, para querer casar, para namorar. Ainda não tem o plano de casamento, sendo que o verdadeiro filho que é criado dentro de uma família estruturada, quando ele sai com esse propósito de namoro, com essa questão de namoro, sai com um propósito. Ele sai com um propósito, não vai namorar só por namorar, para beijar na boca, para ficar, como é o caso aqui no Brasil, mas ele vai namorar com um propósito para formar uma família. Para daquele namoro vai surgir um casamento, e nem um namoro insano, nem um namoro de pomão, de mão, de beijo, é um namoro de conhecimento, né? Eu lembro quando, na minha época ainda jovem, em Angola, o pessoal, o namoro, né? O rapaz solicitava que estava interessado em alguém, esse interesse, a moça, mesmo que tivesse interessada, ela mandava o camarada guardar. Quer dizer, aquilo ali chamava-se da esperança. Não sou muito velho não, tá, gente? Dava esperança. Então aquela esperança poderia durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, aí até mais. E o cara esperava aquela moça, porque era a moça com quem ele quer namorar. E, em geral, esses namoros culminavam em casamento, ou seja, na formação de uma família. Assim era no meu tempo, quando era criança, né? Essas formas de conquistas foram, vamos dizer, modernizando, né? E aí no Brasil já tem a questão do ficar, beija aqui 1, 2, beija aqui tantas horas, beija outra ali, namora uma aqui, namora outra ali. Quer dizer, e essa modernidade se espalhou o mundo afora. As mídias, elas têm o papel de destruir todos os valores familiares que possam realmente construir
estruturar o que é vamos dizer, o que é um seio familiar, o que são valores. Então, a mídia tem esse papel de destruir ferozmente qualquer indícios de formação de uma família. E nessa questão é que aí entram os pais, né, embasando os filhos dos valores da família, né? E a família, ela é, vamos dizer, ela é o tecido primordial para a formação de uma sociedade, quiçá de toda a questão do mundo e dos países e toda a questão. Então, esses valores impregnados na família são os valores que os filhos levam, e esses valores que eles levam, os filhos levam, vai para além, vai para os netos, bisnetos e assim vai. Mas a mídia, infelizmente, entrou com o papel aí de fazer essa destruição, de quebrar todo e qualquer valor familiar, a destruição do patriarca da família, o papel de destruir o sacerdote do lar. Hoje em dia nós não temos sacerdote no lar. Antigamente o nosso pai chegava em casa e nós sabíamos que o pai chegou em casa, ou seja, o patriarca da família chegou, e todos tinham que se sentar à mesa, à roda desse patriarca, e ali onde a gente almoçava, a gente jantava, a gente fazia as refeições em família, com o patriarca da família. E esse patriarca é que ditava as regras, né? E isso também foi destruído pelas essas mídias sociais que surgiram, ou seja, nós não temos mais o patriarca da família, não temos mais o sacerdote do lar, né? As mídias fizeram esse papel. Por outro lado, também veio o feminismo exagerado, que exalta a mulher de uma forma exacerbada, né? Quer dizer, fazendo com que a mulher também ela não exerça o seu papel como a matriarca da família, né? Como aquela mãe, né? Que tem os braços, né? Os filhos estão debaixo das suas asas e ela está ali defendendo os filhos e honrando, né? Reverenciando o seu esposo no tratamento, no cuidado com os seus afazeres diários dentro de casa. Então, qual é o tecido que hoje sustenta a família? O que hoje nós temos como fundamento realmente para nós dizermos família? As famílias de hoje são famílias praticamente quebradas, são vasos quebrados que o cara vem com 2, 3 filhos, cada um de uma mulher, e a mulher vem com 2, 3 filhos, cada um de um marido diferente que ela teve, de um relacionamento passado. Esses ambos se juntam e formam uma quarta ou quinta família, com filhos de mãe diferente, com filhos de maridos diferentes. Esses se juntam, formam um tecido familiar, e dessa junção também podem surgir outros filhos. E, pasmem, também não sabemos o futuro dessa família que se juntou com filhos de mãe diferente, com filhos de pai diferente, que ambos vêm e se juntam para formar uma quarta ou quinta família. Então, qual é o contexto de tudo isso? Por que vem acontecendo isso? Aonde estão as consequências da negligência? Por que está tendo vamos dizer, esse desvio, a fuga à paternidade, a fuga à maternidade? O amor está se esfriando? Será que realmente isso está na Bíblia? A Bíblia está se cumprindo? Os dias realmente estão tomando a forma como o nosso Senhor disse? Sim, está acontecendo. Feliz ou infelizmente, nós estamos realmente vivendo dias muito difíceis, estamos vivendo dias em que o amor se esfriou, em que mais importa aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, mais importa aquilo que me satisfaz. Eu estou buscando o meu prazer, eu estou buscando a minha satisfação, eu não estou preocupado em formar famílias, eu não estou preocupado em princípios, eu não estou preocupado em fundamentos, mas nós temos que atender, porque Deus nos deixou fundamentos. Qual é o valor que damos à nossa família? Essa é uma pergunta importante. Qual é o papel, qual é o tecido que sustenta a família? Qual é o valor que você dá realmente à sua família, né?
A Bíblia nos diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, mais do que o carro, mais do que os filhos, mais do que a esposa. Você, para a gente lembrar, né, a mulher de Ló virou uma pedra de sal. Imagina se ele amasse mais a esposa do que a Deus. Quer dizer, a esposa de Ló virou uma pedra de sal. Ela deixou de existir naquele momento para ele. Imagina se ele colocasse toda a sua expectativa, toda a sua esperança na mulher. A mulher, de uma hora para outra, virou uma estátua de sal, deixou de existir naquele momento. Então, os filhos, vamos lá, Ló tinha quantos filhos? Tinham vários filhos, bonitos, frondosos, e Jó, né? Jó orava por esses filhos, ele fazia sacrifício por esses filhos, mas de uma hora para outra, Deus permitiu que tocasse em Ló através de seus filhos, ele ficou sem filho nenhum. Então, se você coloca a tua expectativa no filho, o teu filho pode deixar de existir, mas Deus é eterno, ele sempre vai existir, tanto que ele restituiu a Jó, né, com filhos muito mais numerosos e filhos muito mais lindos, muito mais belos. A Bíblia diz que os filhos de Jó eram os filhos mais lindos e mais belos. A segunda remessa, a palavra diz que a glória da segunda casa será maior que da primeira. Qual o valor que damos à nossa família? Nós atualmente vivemos essa pandemia, né? Feliz ou infelizmente, mas nós estamos numa pandemia, mas temos que parar para pensar. Nós vivíamos numa correria danada, vivíamos num desenfreio danado, no nosso trabalho, nós vivíamos atarefados com os nossos afazeres, com as nossas coisas, pouca importância nós dávamos realmente às coisas divinas. E nesse meu tempo, então, quer dizer, foi nos tirado a correria, o trabalho, então paramos com aquela pressão, com aquela correria, e hoje, qual o tempo real que nós demos à nossa família? Em meio à correria, veio a pandemia para fazermos e olharmos para os nossos filhos, olharmos para as nossas esposas, que já estavam sobrecarregadas, porque nós sobrecarregávamos a nossa esposa, porque nós estávamos trabalhando, e as nossas esposas era depositada toda a responsabilidade do lar, da casa, dos filhos. Ou seja, os homens, nós homens, estávamos sendo negligentes com a nossa própria família. Nós estávamos completamente negligentes, porque a partir do momento em que a gente trabalhava e trazia o sustento para a família, nos dávamos o direito de quer dizer, o trabalho, dou o dinheiro, pronto, a responsabilidade do filho, a mãe que cuida, a mãe que brinca, a mãe que faz o trabalho, que vê a escola, e nós apenas nos preocupamos com a roupa, com a comida e com o restante. Essa parte do afeto, do carinho, principalmente em África, isso realmente é um déficit, e que uma questão que o pai tem que parar para pensar: em qual momento você parou para conversar com teu filho, ainda que for aquela conversa bobinha, ouvi-lo, conversar. Que momento você parou para brincar com seu filho? Que momento que você parou ali para brincar com a sua filha de boneca? Que momento que você parou para deixar a esposa à vontade, quer dizer, ter o seu momento também, e você fazer a parte? Que momento você tirou, que hora você tirou para ir jogar bola com teu filho, cuidando dele, ouvindo, abraçando, dando aquele afeto que o mundo não vai dar, porque é sua responsabilidade, é o seu dever como pai. Hoje eu vou bater firme no pai, né? Como é que é essa constituição? A constituição é feita com o pai, a mãe, geram os filhos, aí nós temos um núcleo familiar se formando. A estrutura familiar de uma família, de mais dezenas de famílias, formam uma sociedade. O pai é o responsável pelo seu lar. O pai é responsável pela estrutura familiar, pelo pastoreado dos filhos. O pai
Ele é o pastor dos seus filhos, ele é o pastor da sua esposa, ele é o pastor dos seus parentes, seus irmãos, seus pais, seus sobrinhos, seus tios, seus primos. Você que é um pai cristão que se diz crente, temente a Deus, você é responsável pelos seus filhos, pela sua esposa e pelos seus parentes, incluindo tios, primos, irmãos, sobrinhos. É sua responsabilidade. A mãe é responsável pela harmonia no lar. Nós sabemos que a mulher, ela tem aquela conexão, a mulher é um ser de conexões, ela liga as coisas, né? A mulher, no momento em que a gente está vamos dizer, numa reunião familiar, enquanto que o homem já está no carro, pronto, esperando a esposa, a mulher está despedindo a prima, a amiga, ela está ainda fazendo conexões, ou seja, a mulher é um ser de conexões, ela é mesmo ela é subjetiva, né? Subjetividade de conexão, ela faz as conexões, enquanto que o homem toma das decisões da família. Então a mulher faz esse papel da harmonia, ela faz esse papel realmente das ligações, das conexões harmônicas entre todos os membros da família. Ela é a pastora do lar, ela faz aquela pastora, mas ela está sob supervisão do marido. Mas o marido tem um problema, né? Nós temos que entender bem a estrutura. Pai, a mãe, os filhos. O pai, né? Deus criou Adão. Do barro Deus fez Adão, e quando Deus achou que Adão estava muito só, de Adão Deus fez a Eva. A Eva veio completar Adão. Então, a Eva foi feita para Adão e não Adão para Eva. Do homem, do material já feito, que era homem, Deus fez a Eva. Coadjuvante é aquela que veio para fazer aquela junção. Por isso que a mulher se sente de conectividade. Ela está na internet, ela está fazendo a comida, está com o outro pé balançando o berço e está amamentando um terceiro e está lendo um livro, tudo ao mesmo tempo. Aí, se você botar o homem para fazer a mesma coisa que a mulher, desculpa, o homem não vai conseguir fazer tudo isso: cozinhar, amamentar o filho, balançar o berço com o pé, escrever no computador, assistir televisão e ler um livro. A comida vai queimar, vai engasgar o neném, o outro ele vai chutar, porque o homem não foi feito para executar essas coisas, tá ligado em diversas coisas ao mesmo tempo. Esse é o papel das nossas esposas, o papel da mulher. Ou seja, conseguimos identificar que nós temos papéis distintos, papéis específicos. Agora, o homem, ele tem o papel fundamental na família, apesar dele ser a pessoa de direção, de comando, de decisões e de poucas, vamos dizer, atividades conexas e complexas ao mesmo tempo, mas ele vai dar a direção precisa para o rumo da família, para a direção, para os caminhos, porque a ele foi dado esse comando, a ele foi dado essa responsabilidade como cabeça do lar. Ou seja, fazendo aqui um comparativo, o homem, vamos dizer, uma edificação de uma casa, de um edifício, que seja, uma edificação, a edificação, ela só pôde ser levantada, ou ela só pôde ser submergida, né? Porque ela nasce após existe algo lá embaixo, que é a fundação. Essa fundação, ela precisa ser bem estruturada, estudada e analisada. Como vai ser feita? Em cima dessa fundação é que é feita a edificação, é que é feita a casa. Mas essa fundação, uma vez estando firme, uma vez estando bem estruturada, é que vai surgir a edificação. Na família, o homem é o fundamento, é a pedra fundamental, é o elemento principal para que a casa seja edificada. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas edifica em cima do quê? Da fundação, do fundamento. E este fundamento é o homem. O homem é o elemento principal da família.
O homem é o elemento que, uma vez que ele atende às necessidades da esposa, a esposa é o elemento principal do homem, uma vez que ele atende às necessidades dessa esposa, não são necessidades de dinheiro ou de necessidade das belezas das mulheres, não. É a necessidade de carinho, é a necessidade de estar junto como amigo, é a necessidade do afeto nos filhos, é a necessidade de ser o sacerdote do lar, é a necessidade de orar junto. O que a mulher quer é um esposo que ora pelos seus filhos, que ora com ela, que cuida dela, em que ela sabe que pode surgir uma catástrofe, mas ela vai ter um amparo, ela vai ter aonde se apoiar, ela vai ter aonde essa edificação se manter firme e sólida, para quando vir o vento de toda sorte, essa casa ela pode balançar, mas ela vai estar firme no fundamento que é o homem. Então, homem, a sua responsabilidade em manter o seu lar equilibrado é muito, muito grande. Toda a responsabilidade do lar recai ao esposo, porque ele é que dá a direção, porque ele é a pedra fundamental, ele é o fundamento que orienta todas as tomadas de decisão, todos os caminhos e todas as rédeas da família. O marido é o cabeça instituído por Deus, é o cabeça da família, porque a ele é dele e cabe a ele as regras da família. O afeto fraternal do pai é de extrema importância. É de extrema importância. Todos aqui que cresceram com pais ou sem pais, mais ou menos sabem distinguir o quão importante é a figura paterna dentro do lar. A figura do pai é tão importante que ela pode trazer mudanças benéficas ou maléficas para um filho. Só que esse filho vai crescer e também vai formar família. Só que ele vai levar as consequências de de um lar destruído, ou de um lar problemático, ou de um lar saudável. Mas, pasmem, o lar ele é saudável ou problemático mediante a responsabilidade que o pai, ou a importância que o pai dá a essa família. Porque se um pai ele fizer o seu papel principal, que é cuidar dessa família, alimentá-la, pastorear essa família, ser o sacerdote da família, ser o patriarca da família, essa família ela vai crescer com uma estrutura. Essa família vai ter aonde se apoiar, porque tem o patriarca, tem o sacerdote, tem o homem como fundamento principal ali, fazendo o seu papel. E a casa está edificada, e a esposa, uma vez cuidada, uma vez essa esposa, pastoreada, ela faz o seu papel, que é a questão da harmonia do lar, que é a questão da conectividade, que é a questão da ligação com outros meandros, e isso vai trazer todo um afeto fraternal dentro do lar. O pai, ele faz esse papel, ele faz a diferença, porque os filhos necessitam do pai e buscam nele respostas para as suas dúvidas, respostas para os seus anseios, respostas para os caminhos que estão surgindo, resposta de tudo que eles recebem da rua. Quando eles têm o pai, o sacerdote do lar, eles vêm com esses questionamentos, e o sacerdote do lar, ele vai dar a resposta por filho. Eu lembro de uma vez, ainda criança, eu estava com meu pai e ele falava muito de gestão, de filial, e eu não entendia filial, gestão, filial, o que é isso? A empresa vai daqui para lá, vai de lá para cá. Na empresa dele eu não sabia se ficava em Luanda, ficava em Benguela, era filial ou gestão, não entendi. Eu falei, pai, o que é gestão? Ele falou, não, pai, não, filho, gestão é a central onde a empresa está. Aqui é a nossa gestão. E o pai fala de filial, o que é filial? Vai mudar a gestão? Então vai mudar a gestão para Benguela. Ele, não, filho, aqui é a gestão principal. Lá
é o filho, é uma filial, por isso que o nome é filho, é uma filial. Falei, tá, a gestão principal. Falei, tá legal. Aí entendi, daquele momento foi claro para mim o que era a gestão, o que é filial e outros, e Orevan, e outros. A perfeita harmonia do casal é imprescindível. O casal tem que estar numa perfeita harmonia, sem hipocrisia, sem pieguices, sem mimimi, como se diz aqui. O casal tem que estar em perfeita harmonia, o marido amando a sua esposa, cuidando dela, dando, né, o que é necessário. A mulher mais importante. Se você estiver no teu trabalho e a tua mulher ligar, de imediato você tem que largar tudo, porque ela é a pessoa mais importante, mais que o seu trabalho, mais do que tudo, e atender a sua esposa. Se a tua esposa ligar imediatamente, seja a reunião que você estiver, você tem que atender a sua esposa, não importa o que seja. A sua esposa é a pessoa mais importante que, depois de Deus, em que você tem que atender imediatamente, porque é ela que vai tecer, ela é que vai costurar essa malha para que haja harmonia no lar. Então ela é a pessoa mais certa. A tua esposa tem que ser atendida, ela tem que estar bem, ela tem que estar ali, o casal tem que ter a harmonia, tem que ter projetos de médio a longo prazo, projetos de crescimento, projetos de projeção, projetos de negócio, projetos em comum, e esses projetos têm que ser levados diante de Deus, e eles têm que estar em harmonia, para que no alinhamento, para que eles possam conduzir junto esses projetos, ir diante de Deus e colocar esses projetos. A casa não pode ter duas visões, e sim uma única visão. O casal em harmonia, diante dos projetos, eles vão ter uma única visão, alinhados. A mulher fazendo o seu papel, o marido fazendo o seu papel como cabeça, ambos alinhados. Ele vai conduzir essa família rumo ao triunfo, debaixo da mão poderosa de Deus. Ele vai seguir a vitória, vai conduzir essa família. O homem deve honrar a sua esposa. Se for possível, faça-o em público. Não tenha vergonha, não tenha desdém da sua esposa. Ame a sua esposa, honre a sua esposa em público, quando possível. Quando ser realmente o amor verdadeiro, honre a sua esposa. Lembra lá de Eucana. A Penina tinha muitos filhos e a Ana não tinha filhos. Mas Eucana, homem sábio, ele, quando em público, eu não lembro a passagem, mas está lá, ele honrava a Ana, mesmo a Ana não tendo filho, a Penina é que tinha filhos. Eucana honrava a Ana em público, quando depois a Ana teve Samuel, o profeta Samuel, mas ela teve... Eucana honrava a Ana. Esse é o exemplo de homem que devemos ser. Honrar nossas esposas em público. Entendeu? Honrar a nossa esposa em público. Isso satisfaz a nossa esposa. Nós devemos amar a nossa esposa incondicionalmente. O que é isso? Amar a nossa esposa incondicionalmente. Você queria ter a esposa, sei lá, loura de olhos azuis, e a tua esposa não é loura de olhos azuis, você deve amá-la incondicionalmente. Eu queria ter filho, a tua esposa não te deu filhos, você deve amar a sua esposa incondicionalmente, independente se ela se deu filhos ou não. Amar a sua esposa incondicionalmente. Eu queria que a minha esposa tivesse, sei lá, o cabelo XYZ. Amar a sua esposa incondicionalmente. Eu queria que a minha esposa tivesse um emprego YXG. Amar a sua esposa incondicionalmente. Independente da condição que a sua esposa tiver, você deve amar a sua esposa incondicionalmente. Dando filho, não dando filho, ganhando X ou ganhando Y, não ganhando nada. Amar a sua esposa incondicionalmente. A esposa amada, ela gera frutos. Segredo, hein? A esposa amada
frutos na mão. Estar sempre atento aos filhos e à sua esposa. Nunca se desviar. Você vai para o trabalho, você não vai ficar 4 horas sem ligar para a tua esposa. Você não vai ficar 4 horas longe do teu filho sem saber. Você tem que ligar para a esposa. Oi, amor, como é que tá? Tá tudo bem? E aí? Eu tenho que vigiar também nisso, que às vezes eu fico só a tardinha que eu lembro e tem que ligar para Dona Maria para saber como é que tá. E ligar para sua esposa no máximo de 2 em 2 horas. Amor, como é que tá? Tá tudo bem? Tudo beleza? Tranquilo? Beleza? Então tranquilo, você pá, mas de 2 em 2 horas, estar sempre atento aos seus filhos quando chegar em casa. E aí, filho, como é que tá? Fez o trabalho? Então, conversar com ele, saber dele o que que tem, o que que ele fez, o que que ele não fez. Ainda que seja um filho de 2 anos, de 3 anos, vai lá, brinca com ele, abraça. Você tem que ter um tempo com a sua família, você tem que ter um tempo com seus filhos, tem que ter um tempo conversando, ouvindo o que que eles estão ouvindo, ouvindo o que que eles falam, que hoje em dia, com tanta parafernália eletrônica, você deposita o afeto do teu filho no telefone, você deposita o afeto do teu filho nos eletrônicos e você vai lá ver o jogo ou ver sei lá o que. Eu prefiro estar conversando com um amigo, ou leva trabalho do trabalho para casa. O trabalho fica no trabalho. Em casa você tem que cuidar da tua família, da tua esposa. E o teu trabalho não é mais importante que a tua esposa. A tua esposa é mais importante. A tua família é mais importante. Os teus parentes são mais importantes. Se você é um cristão e se diz crente, temente a Deus, a tua família é mais importante que o teu trabalho. A nossa fonte não é o nosso trabalho. A nossa fonte vem de Deus. Aprende isso. A única vez que o sonho pode te dar. Isso, aqui já falei. Vamos lá. Aqui. Está atento aos filhos. A única vez que o Senhor pede para nós darmos a vida por alguém é pela nossa esposa. É a única. Deus não pede para dar a vida pelos filhos. Não pede para dar a vida pelo irmão. Não pede para dar a vida pelos pais. A única vez que Deus pede para dar a vida é para dar a vida pela esposa. Eu até aqui faço uma analogia comparando a igreja com Cristo. Cristo deu a sua vida pela igreja, que somos nós. Nós fizemos a analogia. O esposo, né? Nós somos a esposa adornada de Deus, que vamos ir nas bodas, onde se daremos nas bodas do Cordeiro, onde Cristo vem buscar a sua noiva. Então, Cristo morreu pela noiva, que somos nós, e nos resgatou para o seu reino. Então, a mesma coisa, o único momento Deus pede para nós darmos a vida é pela nossas esposas. Nós temos que amar a nossa esposa a ponto de dar a vida por ela. Deus nos pede para dar a vida pelo filho. Não pede para dar a vida por ninguém, mas pela esposa ele pede para darmos a vida pela esposa. É o único momento em que Deus pede para darmos a vida é pela nossa esposa. Então, por isso que temos que amá-la incondicionalmente. Independente se você queria uma loira de olhos azuis e ela é pretinha, de cabelo crespo, duro, é mesmo essa que você vai ter que amar incondicionalmente. E ao contrário também, você queria uma pretinha de cabelo duro e você tem a loura de olhos azuis, é mesmo essa que você vai ter que amar incondicionalmente. Eu estou focando no homem por quê? Porque o homem é o pilar. Se esse pilar estiver alicerçado na palavra de Deus, se esse fundamento estiver fincado, toda edificação construída a partir desse fundamento, ela tem proveito, ela vai subsistir aos ventos fortes, ela vai subsistir às tentações que vierem. Quando você colocar diante de Deus, diante do teu coração, o temor ao Senhor e seguindo e obedecendo os princípios que Ele nos dá, então essa edificação vai subsistir à tentação, vai subsistir aos ventos fortes, vai subsistir a todas as mazelas que advirem para tentar derrubar essa edificação, porque ela está solidificada na fundação. Deve amar sua esposa incondicionalmente, do jeito que ela é. Deus é bom a todo tempo. Deus é muito bom. Continuando. A família é um bem precioso que Deus nos deu. Que concede para aprendermos, Ele nos concede para que aprendamos a conviver com pessoas de diversas
com pessoas diversas, porque cada filho é um filho. Né? É uma oportunidade que Deus nos dá para que nós vamos para uma sociedade onde com diversas pessoas, e todos os dias você esbarra com diversas pessoas, milhares de pessoas, como a palavra de Deus diz, amai o teu Deus, né? E é o teu próximo como a ti mesmo. Né? O teu próximo é aquele que está próximo de você. Todos os dias, quando você sai para o trabalho, ou durante o teu trabalho, o teu estado laboral ali, você esbarra com pessoas. E todos os dias, você esbarra com pessoas que você nunca viu, que você não conhece, que você sequer teve contato. E essas pessoas que você esbarra todos os dias, você tem que amar, porque Deus diz, amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo é aquele que está próximo de você. O teu próximo não é só aquele que está dentro da tua casa. É todas as pessoas que você esbarra todos os dias na rua, quando você sai para o teu trabalho ou durante o seu trabalho. Essas pessoas que você esbarrou, diretamente ou indiretamente, ou num olhar, são teus próximos. E você tem que amar. A Bíblia nos diz que devemos amar, né, os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então, é importante que nós aprendermos, né, a partir de uma célula familiar. Você tem 2, 3, 4, 5 filhos. Você pode notar que cada filho tem uma peculiaridade. Ele tem o seu jeito particular de ser. Por mais que eles vivam ali, o que vocês vivam, mas você vai notar que cada filho tem uma peculiaridade. Cada filho, porque cada ser humano, Deus deu um espírito. Deus é o Pai dos espíritos. E cada um ele deu um espírito diferente. Cada um ele deu uma forma de discernimento. Cada um ele deu uma forma de interpretação. Cada um ele deu uma personalidade. Então, naquele seio familiar, você vai aprender a lidar com diversas pessoas de personalidade diferente, para quando você for numa sociedade, vamos dizer, numa visão maior, macro, você vai lidar com pessoas todos os dias de diferentes personalidades, de diferente forma de ser, de agir, uns brancos, uns pretos, um azul, um marrom, um sei lá, de todas as formas, você vai lidar com todas as pessoas com jeitos e formas de ser diferente. E nesse contexto é que Deus nos insere no núcleo familiar, para que dentro desse núcleo você aprenda as diferenças e as divergências que existem, para que você dentro do lar, aí a mãe entra naquela questão da harmonia do lar, ela aprende a te embasar na questão do amor. A mãe, né, ela vem para abraçar, abraça um, abraça outro, beija outro, beija. O pai também vem, faz também o seu papel, conversa com um. O pai é mais de conversa, não é muito de abraço, mas ele é muito de conversa. Ele vem, conversa com um. Não, filho, vai, conversa com outro. E ela abraça, ele conversa, ele vai dando as direções. Os filhos têm aquela curiosidade, conversa, pergunta para o pai. E o pai tem a amabilidade de explicar. Tem o prazer de estar com seus filhos, tem o prazer de pastorear com seus filhos, tem o prazer de sentar os seus filhos à sua roda e contar histórias bíblicas para os seus filhos, de discipulando, pastoreando essas pessoas. As tecnologias não podem substituir o afeto humano de um pai ou de uma mãe. Nós estamos depositando os nossos filhos nas tecnologias. Entregamos o celular para o filho e ficamos na conversa com outro telefone, que geralmente tem 2, 3, 4, 5 telefones, né? Entregamos um telefone, o tablet para o filho e ficamos no telefone conversando com a amiga, com o amigo, com A, B, C e D. E é nesse sentido em que Deus nos chama à responsabilidade para não substituirmos as parafernalias tecnológicas com o nosso afeto paternal com o nosso filho. Satanás pode estar levando seus filhos para o inferno, para serem cativos por causa desses eletrônicos. Você não sabe o que anda nesses eletrônicos. Você não sabe o que o teu filho anda vendo nesses eletrônicos. Você não sabe quais são as redes sociais em que o seu filho está comprometido, quais são as influências malignas que eles recebem desses eletrônicos. Satanás anda usando essas redes
sociais, esses eletrônicos para roubar o afeto. Na minha época não nos tínhamos eletrônico, nós até tínhamos que muitas vezes fabricar os nossos próprios brinquedos e éramos felizes, sem tanta pernafrenalha eletrônica, sem tanta coisa. A sua esposa precisa de um ombro amigo, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser apoiada, ela precisa ser acariciada, ela precisa que alguém o ouça, e o melhor amigo da esposa é o marido, é o pastor dela. Ela precisa do seu pastor ali do seu lado, que muitas vezes você vai pregar para multidões, você vai no púlpito pregar para um monte de gente e você esquece de fazer a pregação doméstica, o culto doméstico. Não pode faltar no teu lar, uma vez por semana, no mínimo, fazer o culto doméstico com a sua família. E tem que dar oportunidade para tua esposa, que você não é ditador, você não é nenhum déspota para subjugar tua esposa. Você é um homem honrado, um homem ungido de Deus, que vai amar sua esposa, vai ouvir e vai permitir que a sua esposa também participe e pega. Satanás entra sorrateiramente quando o pai está desatento, está levando desatento descoberto, está com a sua retaguarda descoberta. Cuidado, cuida da sua família, dos seus filhos, esteja ligado e atento, porque ele vem sorrateiramente, ele vem através de um programa de televisão, ele vem através de um programa de rádio, através de uma rede social, através de um grupo de WhatsApp, ele vem no seu filho. Você tem que estar atento, você tem que saber o que seu filho anda ouvindo, com quem ele anda. Não seja negligente com a sua própria casa. Não seja negligente. Ela poderia ser sucumbida. Ela poderia sucumbir. Lembra de Davi. Lembra de Davi lá em Ziglag. Ziglag. A cidade de Ziglag. Davi tinha ido caçar com outros homens. Enquanto que a sua cidade de Ziglag, numa de suas mulheres, estava sendo saqueada. A cidade foi saqueada. Levaram mulheres, levaram todo mundo. E quando Davi voltou, a cidade estava toda saqueada. E ele foi, ajoelhou, pediu a Deus se ele ia ou não atrás daqueles invasores. E Deus disse: não, vai que eu vou te dar tua mulher e os teus filhos. Então esteja atento, não deixe a tua retaguarda descoberta. Por isso que eu falei anteriormente, de 2 em 2 horas, liga para sua esposa. Você não sabe o que está acontecendo, liga para ela para saber como é que está. Ainda que ela ache chato, ela vai achar chato, mas no fim ela vai achar maravilhoso. Meu marido cuida de mim, o meu marido se preocupa comigo. Liga para sua esposa de 2 em 2 horas, no mínimo. Se puder ligar de 1 em 1, melhor ainda. Não seja negligente. O trabalho tem tentado roubar o nosso tempo com a nossa esposa. Agora, com essa pandemia, temos tempo de sobra para dar atenção para nossa esposa. Não seja negligente. Não deixa a sua casa ser sucumbida. Não dá mais valor para o trabalho, por carro, para as coisas fúteis, roupas, sapato. Dê atenção, dê valor para sua esposa, dê valor para os seus filhos. Carro, roupa, sapato, essas futilidades, tudo isso passa, tudo isso vai, porque diante de Deus um dia ele vai te perguntar: o que você fez com a esposa que eu te dei? O que você fez com os filhos que eu te dei? Não adianta você ganhar o mundo, ser um grande pregador, ter milhares de pessoas que você salvou, quando a sua família, a tua mulher está lá chorando, porque você não tem tempo de dar atenção para ela, você não tem tempo de dar atenção para o teu filho. Quantos e quantos pregadores que saíram aí e ganharam o mundo, os seus filhos se desviaram, as suas mulheres viviam deprimidas, porque nunca tinham a presença do marido. O marido estava viajando, pregando o evangelho no mundo afora, enquanto que a sua família estava sucumbindo. Os seus filhos estavam metidos, muitos deles na droga, porque nunca tiveram um pai. O pai estava ganhando o filho dos outros e estava perdendo o seu filho. Atenta para sua retaguarda, atenta para sua família, atenta para sua esposa. Ser pai é um ministério. E até tem passagem na Bíblia que diz que é melhor que você nem se case. Se é para você ficar, é melhor não se casar, porque a responsabilidade é grande que vem sobre um marido. A responsabilidade é muito grande. O Senhor, no dia do julgamento, o Senhor vai cobrar a cada um de nós o que você fez com a família que eu confiei a você. Toda a sustentação de uma edificação está na fundação. Já falei isso.
A fundação deve ser avaliada com todo cuidado, deve ser avaliada ali por um engenheiro calculista. Ele vai estudar a terra, o solo, qual é a carga que pode ser colocada sobre esse solo, qual é o tipo de fundação para essa edificação, qual é o esforço que ela vai sofrer mediante a essa carga. Isso é para você se basear, qual o tipo de mulher com quem você vai se meter. Você não vai, você está começando a tua vida, você não vai querer uma mulher que ostenta, né? Você, entendeu? Vai poder sustentar esses luxos? Vai ter como? Então, você precisa avaliar, né? Avaliar com cuidado. Não tenha pressa. Você que é jovem, ainda não casou, não tenha pressa para você se emancebar num casamento. Tenha cuidado. Aí, o pai, mais uma vez, é figura primordial e fundamental. Quando a filha está ficando mocinha, aquela idade de 21, 20, já quer namorar, quer casar. Aí o pai, quer dizer, se aquela criança foi criada num lar bem estruturado, ela pode ser mais embasada. Mas não é só o lar fundamental, o pai e a mãe ali, não. A palavra de Deus tem que ser pregada. O sacerdote, o homem tem que exercer o sacerdote. Por isso que eu disse antes, ser pai é um ministério. Ser pai, você tem que pastorear os seus filhos e pastorear a sua esposa. Você tem que ser o sacerdote do lar. Né? Você tem que ser o sacerdote. Você precisa estudar a palavra de Deus com os seus filhos. No mínimo, uma vez por semana. Isso é o mínimo, pode ser mais. O princípio os princípios devem estar na vida do patriarca, porque toda família vai ser inserida, uma vez que ele é o cabeça, toda família vai ser inserida nos princípios bíblicos. E o homem vai exercer o sacerdócio no lar, e orando pelos filhos, pastoreando a esposa, cuidando, amando. E uma esposa amada, uma esposa atendida, essa esposa vai dar uma resposta positiva para o seu marido. Se o pai tomar sua posição como sacerdote do lar, como cabeça da família, e se firmar na verdade da palavra de Deus, você não vai precisar lutar pela sua família, porque essa batalha já está ganha. Essa batalha você já ganhou. O maior bem que Deus nos deu, depois do Espírito Santo, é a nossa família. Então, você deve defender a tua família com unhas e dentes, com toda a sua força. Fique atento, tome as rédeas da família. Não deposite as rédeas da família na mão da sua esposa, porque a sua esposa já está sobrecarregada. Você não pode sobrecarregar a responsabilidade que é sua, negligenciando e deixando toda a responsabilidade na mão da sua esposa, porque você, o marido, tem que chegar como se fosse um reizinho e a sua esposa ainda tem que ficar fazendo, te bebecando. Não, você não é o reizinho. Você é o sacerdote. Dentro do lar você tem que trabalhar. Já trabalhei na rua, filha, tô cansado. Não, você agora vai trabalhar em casa. Vai exercer agora o sacerdócio, que é o mais importante do que o trabalho. Você agora vai cuidar dos seus filhos. Ela cuidou durante o dia, agora é a sua vez de chegar como patriarca, ir em cada filho, conversando, ouvindo, acariciando, beijando seus filhos, pregando a palavra para eles, falando de Deus. A palavra de Deus diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Você deve impor limites, você deve impor as posições que ele tem que tomar, você deve impor no seu filho o temor e o tremor ao Senhor, que é o fundamento, é o segundo maior fundamento. É onde o outro fundamento, não digo nem segundo maior, não. São fundamentos. Fundamento é fundamento, não tem maior nem menor. É um fundamento. É o temor ao Senhor. Amém, família? Fica atento. Tome as rédeas nas suas mãos. Não deposite nas mãos da sua esposa. Deixa ela exercer o papel dela e você exerça o seu papel como fundamento da família. Seja o sacerdote do seu lar. Ore pelos seus filhos. Ame os seus filhos. Independente de como cada um deles seja. Cada um realmente tem uma personalidade e um jeito de ser diferente. Por isso que vocês formam uma família.
ore pelos seus sobrinhos, ore pelos seus tios, ore pelos seus pais, ore pelos seus primos. Ah, sou o único crente da família. Amém. Bem-vindo ao time, bem-vindo ao time de homens de Deus, homens que se comprometeram com a palavra de Deus, homens que estão comprometidos, família, com essa questão. Então é nesse sentido que eu venho trazer essa palavra de Deus, da parte de Deus, que está lá em 1 a Timóteo. A família é o bem mais importante que Deus nos deu depois do Espírito Santo. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Sabe o que é que Deus fala do descrente, né? Não entraram no reino dos seus. O descrente é aquele que não crê em nada. Portanto, versículo 1, portanto, deve ser inscrita na relação às viúvas apenas aquela que contar com mais de 60 anos, aquela que tem a esposa ou um seu marido. Aleluia! Então, é isso, família, que eu queria compartilhar com a família, com os irmãos. Essa palavra que Deus já tem me dado já desde a semana passada e que eu ia falar. E é nesse sentido, família, vamos então atentar para nossas famílias, nós os maridos, vamos fazer o nosso papel. Nós somos muito importantes para os nossos filhos, somos muito importantes para nossas esposas. Vamos fazer o nosso papel direitinho, porque no dia do julgamento final nos será cobrado de Deus. E aí entra o temor de Deus, o princípio de toda a sabedoria, lá em Provérbios. Então vamos exercer o sacerdócio no nosso lar, vamos ser o pastor dos nossos filhos, vamos ser o pastor das nossas esposas, vamos levar vamos dizer, essa responsabilidade a sério, né? Não vamos mais ficar brincando de ser crente. Estou brincando, mas estou flertando com a colega do trabalho. Tenho uma esposa, mas estou flertando com a vizinha, fazendo olhos bonitos, olhando para a bunda da vizinha, ou de quem seja, ou sei lá o quê. Não, isso não é mais para nós. Nós temos uma responsabilidade. Ser marido é um chamado. Ser pai é um chamado. Amém? Ser pai é um chamado, ser marido é um chamado. Então não vamos mais exercer o trabalho de qualquer forma. Vamos exercer o nosso sacerdócio com responsabilidade, deixando que o Espírito Santo age em nós, cumprindo os mandamentos, tendo temor e tremor na nossa alma, na nossa espinha do Senhor, porque a sua ira pode vir sobre nós. No dia do juízo nos será cobrado o que fizemos com a família que Ele nos deu, o que fizemos com a esposa que Ele nos deu. A família é o componente em que envolve a esposa e os filhos. A esposa tem uma atenção especial e os filhos têm outra atenção especial. Não tem o mesmo peso nem a mesma medida. Então, a mulher tem que ser cuidada com muita atenção, porque uma vez que essa esposa, bem cuidada, bem alimentada, seja fraternalmente, materialmente, nas suas necessidades, essa mulher é a tal mulher sábia que vai edificar o seu lar. Mas ela edifica o seu lar sobre uma fundação. A casa não é feita em cima da areia, não é feita em cima do lixo, não é feita em cima do barro. Ela é feita em cima de uma fundação. E essa fundação precisa ser analisada, bem estudada, precisa ser bem executada, vamos assim dizer, para que o edifício nasça dessa fundação e então ele se concretize como uma edificação. Mas essa edificação precisa ser, alicerçada na fundação, que é o homem, que é o cabeça do lar, que é o pai, é o sacerdócio, é o patriarca da família. Então o trabalho não é só o trabalho no trabalho, é o trabalho em casa. Tem que exercer o trabalho em casa. Fica bem claro, o trabalho em casa tem que ser exercido, não é largar a responsabilidade dos filhos na mão da mulher e achar que está tudo certo, achar que já fiz o meu papel, achar que já acabou, eu já trabalhei, trouxe o alimento, já levei o filho para passear, fui sei lá onde, viajei com o filho e já não.
já paguei a escola do filho, já paguei, já comprei a bicicleta. Não. É isso e mais muitas outras coisas muito mais importantes. As coisas materiais não vão suprir a necessidade afetiva do teu filho. Não é o carro que você vai dar para o teu filho que vai substituir o carinho. Não é a bicicleta que você vai dar para o teu filho que vai substituir o abraço. Não é o iPad que você vai dar para o teu filho que vai substituir aquela conversa com o pai, aquela conversa que o filho precisa ter com o pai, onde ele vai poder confiar e despejar todas as suas frustrações, todas as suas angústias. Ele precisa. E você, como pai, está ali, como pastor do seu filho. Porque o filho é engraçado. O filho é filho. Deus nos deu o filho como um presente, como a palavra de Deus diz, que o filho é um presente para os pais, mas ele é herança para Deus. E como é que você pensa que você vai entregar essa herança para Deus? Você vai dar uma herança toda quebrada, toda rasgada, uma caixa toda mal armanhada, toda podre, toda estragada para Deus? Não. Você tem que dar a herança para Deus. Como é que se dá uma herança para alguém? Como é que o teu pai deixa uma herança para você? Deixa ali tudo bem escrito, bonitinho, uma carta geralmente na mão de um advogado, ou sei lá, mas a coisa fica ali impoluta. É essa carta que você vai dar, é esse filho que você vai entregar para Deus, né? Você vai entregar esse filho para Deus como? Um drogado? Uma mulher que não tem responsabilidade? Não. Você tem que entregar para Deus uma princesa com princípios ali bem fundamentados, porque é disso que ele vai te cobrar. O filho é um presente para nós, mas eles são herança para Deus. E como que você vai entregar essa herança para Deus? É isso que você tem que pensar. Ele é teu filho. É teu filho no sentido que Deus te concedeu a graça de ser o progenitor desse filho. Mas você tem que lembrar que esse filho, ele vai crescer, ele vai ter uma vida independente da sua. Ele vai se tornar um homem, uma mulher, que vai formar outra família. Ou seja, ele é teu, mas não é teu, na verdade. Você está ali como, na verdade, um orientador. Teve a graça divina através de você, mas quem coloca o Espírito é Deus. Ou seja, o pai verdadeiro desse filho é Deus, como eu, seu pai, também é o pai dele. Então, nós estamos ali cuidando deles para entregá-los a Deus. E essa esposa que Deus te deu uma companheira para você cuidar, para você estar atento. Por isso que a serpente foi lá, no ouvido da Eva, porque Adão estava onde? Estava dormindo, sei lá, estava distraído, deixou a mulher mais de 2 horas sem ligar. A serpente foi lá e buzinou no ouvido de Eva. Pá, tá, não, que aí, nada, não. Pá, e ele comeu. Por quê? Pô, Deus falou que ia morrer, ela comeu e não morreu, também não vão morrer. Se ela comeu, tá aí e não morreu, também foi lá, mordeu. Mas a Eva foi envenenada. Eva, por sua vez, caída já, viu? E eu não vou ficar sozinho nessa, parceiro. Eu vou puxar ele. Puxou o malandro de bobo, né? Viu? Mas por amor à mulher, né? Lembre-se, Adão amava Eva. Ele cedeu, muitas vezes por amor à nossa esposa. Quantos já mudaram de igreja, né? Arruma a mulher de uma outra igreja. E quantas vezes, muitas vezes não é a mulher que sai da sua igreja e vem para a igreja do marido. Muitas vezes é o cara que conheceu a mulher num evento, sei lá, num congresso. É ele que sai da sua igreja e vai para a igreja da mulher. Geralmente é isso que acontece. Mas isso só para dizer que a nossa esposa merece uma atenção toda especial, só para elas. Porque ela precisa ser ouvida, acariciada, precisa ser amada. E é nesse sentido. Então, meus irmãos, fiquem na paz de Deus, que essa palavra possa frutificar no coração de cada um, possa realmente gerar frutos, possa ser uma palavra de bênção, uma palavra de amor. Que Deus abençoe, fiquem na paz de Deus. Amém. Glória a Deus.